Fala galera, estamos aqui novamente reunidos todo mundo. A gravatinha gravada. Valeu! Agora a Ali tá gravando? Agora a gente vai falar um pouco sobre os fatores de risco pro AVC, né? A gente divide em dois grupos, né? Os modificáveis e os não modificáveis. E o mais legal, assim, que a gente consegue ver é que nos modificáveis a gente consegue diminuir 70%, né, da prevalência. Então, acho que se a gente investisse em prevenção, né, atenção primária, a gente conseguiria diminuir 70% dos casos. O que é uma coisa, assim, para ficar uma pulguinha na nossa cabeça. A gente está falhando como profissional de saúde, e você que talvez vai ser um profissional de saúde, você que não é, mas quer se informar, é que se a gente conseguisse investir bem em atenção primária, a gente teria 70% assim, da população que tem AVC não teria. E parece que esse investimento vou gastar dinheiro nisso, o governo vai gastar dinheiro com isso, nossa, vai perder dinheiro. Muito pelo contrário, isso é um retorno absurdo. Tem um trabalho de 2017 nacional falando sobre epidemiologia e gasto econômico, e só no Brasil, numa janela de 10 anos, foram gastos 4,5 bilhões no Brasil no tratamento de AVC. Isso inclui hospitalização, cirurgia, medicação na hospitalização, toda uma equipe multiprofissional que precisa para esse paciente no AVC. Então, é muito dinheiro que dá para economizar com o atendimento de atenção primária. A característica da atenção primária é pouca tecnologia e mais adentrando na sociedade, né? Então, eu não vou precisar de muitos recursos para fazer um atendimento que vai me dar um baita efeito lá na frente. Com certeza. Vai ser muito mais barato, né? Muito mais. Fora que uma população pós-AVC é uma população que vai sair da fase economicamente ativa, né? Sim. Uma população que vai ter aí uma dependência, muitas vezes financeira, vai depender de reabilitação por médio, longo prazo. E isso também vai gerar gasto público, né? Exatamente. Muitas vezes. Fora a complexidade dos pacientes, né? A nível, né, do Brasil mesmo, Sim. né? A gente não tem pacientes pós-condição de AVC, assim, com poucas limitações. São pacientes de alta complexidade que geram esses gastos todos. Sim. Aí. Então, prevenir, né, clichêzão, sim, é o melhor remédio sempre. E esse gasto, pensando em SUS, né, não que outros hospitais sejam SUS, mas pensando no paciente que não tem condições de pagar um atendimento particular, e a gente que trabalha na rede, a gente sabe que é muita gente e muita gente não consegue o atendimento. Então, é muito dinheiro para reabilitação, para tratamento pós-AVC, e mesmo assim, uma galera não consegue esses atendimentos. Às vezes chega pra gente no ambulatório paciente que a gente fala, se tivesse chegado há 7 meses atrás, teria feito uma baita diferença, sim, na vida da pessoa e na vida dos seus familiares. Então, sim, eu acho que é uma cultura, né? A gente tem muito essa cultura, não sei se é aqui no Brasil, mas deixa aí, quando der errado a gente conserta, né? A gente não... Isso vai fazer toda a diferença quando Exatamente. A gente for falar sobre os sinais e sintomas, que tempo, né, é vida, tempo é saúde, tempo é reabilitação, tempo é função, né, no AVC, assim. Acho que dos fatores de risco, o clássico, né, então hipertensão, a pressão alta, né, então se esse indivíduo, muitas vezes o hipertenso ele é assintomático, né, e por ser assintomático, ele não vai ao médico e não sabe que ele tem. Que ele é hipertenso. É aquele clássico paciente que chega, você fala assim, você tem problema de pressão? Daí ele fala, não tenho. Daí quando você vai pedir os medicamentos, ele te fala um medicamento de pressão. Assim, minha pressão, depois que eu comecei a tomar remédio, tá ótimo, então eu não tenho mais. Exatamente. E isso cai naquilo de como ele tá tomando a medicação e melhorou a pressão, e logo ele não tem mais hipertensão, ele pode cursar pro não vou tomar mais a medicação. Aí ele para de tomar a medicação, porque parou de seguir o acompanhamento, e voltou a ser hipertenso achando que está hipertenso. E isso vai culminar numa entrada no PS com AVC. Exatamente. E às vezes o cara que ele é hipertenso, ele tem, sei lá, uma pressão ali de 14/9, um 15/10.
E isso ele mantém sintomático. Mas a nossa pressão, ela não é estática. A gente vai aumentar durante o dia. Então, subiu uma escada, a pressão vai aumentar. Foi na final do campeonato do time que ele gosta, a pressão vai aumentar. Sim. Teve alguma questão emocional ali no trabalho, na família, isso vai aumentar também. Então, o fato da pressão ser 14/9, ela se mantém sintomática, parece que não é nada, mas em qualquer evento que vai jogar a pressão lá para cima, o que era 14/9 virou um 20, um 22/15, que seja. E isso acaba gerando um AVC. E mesmo se o cara não tiver essa elevação de pressão, o fato da artéria estar recebendo lá 14/9, 13/9 que seja, é uma pressãozinha ligeiramente alta, mas que durante 5, 10, 15, 20 anos vai lesando a parede da artéria e vai dando aquilo que a gente falou no vídeo passado. Os mecanismos, né? A dislipidemia também, que é bem comum também a gente encontrar nos nossos pacientes, trazem a mesma questão, né? Não, meu colesterol tá bom, mas também faz anos. Eu fiz faz 3 anos e tá bom. Então, a dislipidemia também é um dos fatores de risco. Isso. Diabetes, né? A gente tem um alto índice da nossa população diabética, né? Sim. Principalmente do tipo 2. Acho que diabetes está bem explicado, bem claro, né? Para nós, mulheres, tem a questão do uso de anticoncepcional, né? Principalmente para o hemorrágico. Obviamente que a associação, então, por exemplo, do tabagismo, o uso de anticoncepcional, obesidade, né? A associação dos fatores de risco vai favorecer, obviamente, mais a chance dessa pessoa, dessa mulher ter um AVC, né? Interessante falar dos usos dos anticoncepcionais, é que recentemente está desenvolvendo o anticoncepcional masculino, né? Sim. Só que ele não está indo para frente por conta dos riscos dele. E um dos riscos é do aumento da coagulabilidade sanguínea. E é interessante isso porque para mulher pode, para homem não pode. Né? Um assunto polêmico aí. Polêmico. Sedentarismo também. Sedentarismo, super, né? Super. Então, praticar atividade física. E às vezes a gente acha que são coisas, né? Vou treinar como um atleta. Não, sabe? Em vez da escada rolante, sobe a escada do metrô, né? Vai só de de escada. se manter mais ativo durante o dia, né? Exato. Separar aqueles 20 minutos do seu dia, aquela meia hora que você puder para dedicar a alguma atividade física, né? Focada. Mas eu ando no meu trabalho. Esquece, uma atividade focada, né? Que mais? As cardiopatias. Cardiopatias. A Maria tinha dito no... A gente tinha falado bastante, né? Idade, sem dúvida, né? Embora a gente saiba, né, que hoje a gente tem uma grande população jovem, né, com alta incidência aí de AVC, a gente sabe que isso está muito associado a esses hábitos de vida, né? Aí a gente já está entrando nos não modificáveis, né? Exatamente. Então não dá para você modificar a idade. Exatamente. E quando o jovem ele tem o AVC, não é pelo fator de risco da idade, né? Está mais relacionado aos hábitos de vida dele. Então, ultimamente a gente vive numa sociedade que propicia mais esse tipo de evento, né? Então, é cada vez um jovem mais sedentário, com alimentação terrível, hábitos terríveis. Daí acaba combinando com isso. Estilismo, tabagismo e outras questões, né? Associadas. Isso faz... Sim. Tem um não modificável que é bem polêmico também, que eu acho que é interessante a gente pontuar, que é a prevalência na população negra. Então, quando eu falo que ser negro é um fator de risco para AVC, eu estou dizendo que o biotipo do negro, ele é favorável para um AVC. E é diferente de eu falar de uma etnia, por exemplo, os caucasianos têm maior risco porque eles têm uma questão morfológica mesmo para a formação, e não a cor da pele. Já tive uma discussão disso com uma amiga minha da residência, e é real você falar isso, né? Realmente é maior prevalente nos negros,
Mas, ao mesmo tempo, os negros na sociedade são os que menos têm acesso à atenção primária. Então, eles acabam tendo mais AVC não pelo fato da cor da pele, mas sim pelo acesso à saúde. E tem uma discussão de gente que fala que deve se colocar os negros ou devem tirar os negros, mas é bom a gente colocar, né, nos fatores de risco, porque a gente sinaliza que a população negra tem AVC e ela carece também de intervenções. Então, sim, ela precisa de uma atenção pública, de sanitária mesmo, para evitar que essa prevalência, ou, melhor dizendo, reduzir a prevalência nos negros, né? O sexo também. O sexo também, né? E acho que o sexo até pode estar associado a esses fatores de risco, né? Muito embora a gente saiba que tanto homens quanto mulheres hoje também podem ter os mesmos maus hábitos, né? Então, acho que, ok, é maior prevalente em homens, mas a gente sabe que isso pode se igualar, né? E a gente não pode esquecer do fator genético, né? Então, histórico familiar, tudo isso acaba contando, né? Que também, sim, vem muito associado, mais uma vez, a cardiopatias, a outros históricos, né? Sim. E o evento prévio, né? A gente tem muito na cabeça, né? Um raio não cai no mesmo lugar Pode duas cair. vezes, né? Pode cair, né? Sim, pode acontecer, pode, né? Tipo, é favorável para que aconteça. Super. Que é o que a gente falou, né? Uma vez que a artéria está modificada, a pessoa teve o AVC, mas ela continua com a artéria modificada, né? Então, a chance dela ter um outro evento é significativo também. Sim. Acho que era isso. Muito bom. Ficou bom. Ótimo.